galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Reverb. Aqui você conhece as mais diversas histórias de artistas autorais de Santa Maria e região. Uma banda que toca desde pop rock, passando pelo rock brasileiro, até MPB. Essa é a Dona Flor, que atua em Santa Maria há quase 4 anos. Atualmente tem como integrantes Nina Nunes na voz, Cauê Flores na voz e na guitarra e Rafael Bisonho na bateria. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Então, vocês podem resumir como a música chegou na vida de vocês? Acho que começando por ti, Nina. Vamos lá. Então, a música é presente na minha vida desde sempre, né? Eu faço parte de uma família que é muito musical. Desde a minha infância, as primeiras recordações que eu tenho de ouvir música são através da minha mãe. Ela sempre gostou muito de música, sempre ouvimos muita música em casa, né? Durante a rotina, durante os momentos especiais, sempre tinha uma trilha sonora. E com o passar do tempo, a partir dos meus 11 anos, a gente frequentava esses centros de tradições gaúchas, né? Na cidade onde a gente morava, que na época era Alegrete, e dançávamos. E em algum momento eu comecei a cantar e a participar desses festivais nativistas. E desde então foram alguns anos, né, consecutivos de muitos festivais. Depois, já na minha juventude, na transição para a vida adulta, teve um hiato, né? E mais tarde eu retomei esse caminho porque ele meio que persegue a gente tenta fugir, mas ele nos encontra, né, em alguma esquina. Eu tenho 2 irmãos que são músicos também, que são artistas e que trabalham com isso desde sempre. Nós começamos mais ou menos na mesma época, mas eles nunca pararam, né, de tocar. E aí, com o passar do tempo, foram acontecendo alguns encontros, assim, com algumas pessoas bem importantes na minha trajetória com a música, que me recolocaram, né, nessa caminhada, e até o momento em que a gente se encontrou. Eu e o Cauê primeiro, com outro integrante que era nosso baterista na época, e depois o Rafa chegou na Dona Flor. Cauê, como é que foi pra ti o início ali na música? Eu também fui criado assim, tipo, minha família por parte de mãe é toda de músico, assim, minha mãe participava de festivais, minha avó também, meus tios, tocava violão, outro tocava batera. E aí, tipo, então sempre eu tava nesse meio, assim, desde bebezinho, assim. E, inclusive, minha mãe sempre conta que quando tava na barriga dela, ela, tipo, botava a barriga na frente das caixas de som, assim, e largava uns Pink Floyd, uns LED pra eu ouvir, assim. E eu ficava chutando louco na barriga. Então, tipo assim, a mesma coisa que a gente falou, eu nunca consegui sair disso, sabe? Tá no meu sangue, eu não consigo fugir de jeito nenhum, assim. Já tentei trabalhar em outras áreas, mas, tipo, eu sempre acabo voltando pra música, sabe? Basicamente isso, assim. E pra ti, Rafael, como é que foi? A minha vida musical começou tarde, perto deles, né? Eu comecei a tocar com 14 anos, né? Mas com 19 anos eu já era músico profissional. Então, a minha carreira, assim, musical começou... não dá nem pra fazer as contas, né? Já tenho mais de 25 anos de carreira já, vivendo só da música. E também, eu sou formado em ciência da computação, aqui pela UFN, tenho mestrado e sou empreendedor cultural, já tentei sair fora da música, já trabalhei em fábrica, chão de fábrica mesmo, e todas as vezes que eu tentei sair da música, a música me trouxe de volta para ela. Então, a gente vê que a gente tem um papel social muito importante quando lida com a arte, né? E eu acho que além de ser um dom, é um ofício e um propósito. Então, eu tento pensar sempre dessa maneira e tentar levar um pouquinho da minha arte para as pessoas, sabe? Se eu conseguir tocar uma pessoa, eu já estou feliz. Uhum. Tu mencionou que tu estudou aqui, né? Isso. Cauê também estudou aqui, né? Já fui criado nesses estúdios aqui. Assim, e como é que se deu essa união do Dona Flor? Como é que vocês se encontraram? Como é que Então, veio? Pré-pandemia, em janeiro de 2020, nós nos encontramos, o Cauê e eu, com mais 3 músicos para fazer um projeto aqui em Santa Maria. Um projeto que teve um único show, que logo após esse show a pandemia começou, enfim, né, tudo que nós já sabemos aí. E aí, pós-pandemia, a gente se reencontrou com outro músico que fazia parte, que era o nosso baterista na época, e resolvemos formar um trio, porque a gente gostava de ouvir as mesmas coisas, tinha muita vontade de voltar a tocar e de fazer esse tipo de som, e aí nos juntamos os 3 e aconteceu a Dona Flor, né? E desde o princípio foi algo muito
além do som, né? Sempre teve algo muito especial entre a gente, assim, uma conexão emocional, né? Um vínculo muito forte, assim, de amizade, de irmandade, e que obviamente faz toda a diferença quando isso soa, né? Na voz, no instrumento, isso vai para o som. E desde lá, Dona Flor permanece, né? Aí há quase 4 anos. A gente teve mudanças na nossa formação, né? O nosso primeiro baterista saiu para fazer outros projetos, e aí a gente teve um outro batera conosco, o César, que também é nosso irmão, assim, nosso amigo, que por ter envolvimento com outros trabalhos também não conseguiu ficar, não conseguia manter, né, a agenda conosco. E aí, num determinado momento, a gente tinha um show para fazer, porque nós temos um braço, como eu costumo dizer, da Dona Flor, que é o especial Ritalic de abelha. E nós fomos fazer esse show num lugar aqui da cidade e estávamos sem batera. E aí o nosso primeiro batera contatou o Rafa e disse, olha, tá precisando, tem como tu fazer? E aí desde que a gente fez esse primeiro show juntos, a gente não se separou mais, né? E aí o Rafa entrou para Dona Flor e a sensação é que ele sempre foi, né, da Dona Flor. E paralelamente à Dona Flor, o Rafa e eu também nos encontramos na questão da produção cultural. Eu sou produtora cultural, o Rafa também, então a gente já fervilhou algumas ideias, já escreveu e aprovou projetos que são bem importantes assim para nós. Então a gente tem essas duas linhas de trabalho. Nós trabalhamos na Dona Flor, os 3 juntos, e trabalhamos também com produção cultural. Agora falando um pouquinho de composição, eu percebi que as letras ali eram tuas. Como é que tu trabalha na hora de compor? Porque eu sei que tem a ajuda do Cauê, né, também. Na verdade, assim, a nossa primeira composição, ela aconteceu de forma muito orgânica, assim, como basicamente é tudo que a gente faz. As 3. A gente estava tocando numa casa aqui da cidade e no intervalo entre uma música e outra, o Cauê foi afinar o violão e soou uma melodia. E eu disse, mas isso é muito bonito, né? Tinha que fazer uma música. Vamos gravar pra gente não esquecer. E aí, quando eu coloquei para gravar, vieram, assim, as primeiras frases da letra na minha cabeça e eu cantarolei e a gente gravou. Depois finalizamos ela, que é a Monólogo, que é a primeira música que a gente realmente, né, trabalhou juntos, que é uma música muito, muito, muito importante para nós, que participou do Festival Débora Rosa aqui em Santa Maria, foi uma das finalistas, nos deixou muito felizes. E as outras músicas da mesma forma, assim, ele dedilhava, criava alguma coisa e me mandava, ou eu escrevia algo que eu estava sentindo, que, enfim, aparecia para mim, e aí ele ia lá e colocava uma melodia, tudo sempre muito natural, assim, a gente nunca sentou para compor. Olha, hoje a gente vai compor. As coisas foram acontecendo, assim. Agora a gente pode escutar essa música, Podemos. Monólogo? Eu quero fazer um comentário bem importante sobre ela. O Monólogo fala sobre um dos momentos mais desafiadores na vida de uma mulher, que é o puerpério, né? O puerpério é um momento pós-parto, né? Que pode durar, enfim, até 3 anos. É um assunto no qual não se fala muito, mas deveria se falar. É saúde pública, saúde mental. E o monólogo fala disso, né? Da gente se preservar e saber que para a gente cuidar do outro, ainda que esse outro seja um filho, a gente precisa cuidar da gente, né? Lamber as nossas feridas para depois poder curar quem quer que seja. Que bonito. Onde andam os passos que esqueci de contar? Onde estão as palavras que deixei de falar? Eu não sei mais, eu não sei. Eu não sei mais, eu não sei. Fazer um pacto me dá guarida. Rasgar a pele e lamber a ferida. Lembrar que eu fico depois da saída. É a minha sombra virando a esquina. Viver deixando pedaços que sustentem o chão.
já que quando tropeço escorro inteira no vão. Quem enxerga através da vidraça escondida, quem percebe o choro na risada falida. Eu não sei mais, eu não sei, eu não sei mais. Fazer um pacto me dá guarida, rasgar a pele e lamber a ferida, lembrar que eu fico depois da saída. É a minha sombra virando a esquina. Então, eu queria saber de vocês, de que forma se dá a mistura do rock brasileiro, pop rock, MPB, como vem essa mistura na Dona Flor? Quer responder? Eu respondo. Vai tu. Tá. Deixa eu dar pro Rafa se ele quiser falar alguma coisa. Então, nós temos alguns fios que nos conectam assim em comum, mas a gente também ouve coisas muito diferentes individualmente, né? O Cauê, por exemplo, ouve metal. Ele limpa a casa ouvindo metal. Tudo bem. Eu limpo a casa ouvindo Rita Lee, às vezes Gessé, às vezes Maria Bethânia, às vezes Paralamas, né? O Rafa gosta de, por exemplo, rock progressivo. Então, mas também tem momentos e situações que a gente ouve coisas e se olha e diz, pá, isso é incrível. Então, a gente encontra alguns pontos assim em comum que são indiscutíveis para nós do que é bom, do que nos toca, do que nos emociona, e é a partir dessas referências que a gente escolheu o nosso repertório. O tempero é isso? É. É justamente nenhum ter o gosto parecido, sabe? E a gente bota na panela e sai isso. Basicamente. Vocês também costumam fazer covers, né? De onde é que surgiu essa necessidade de fazer o autoral de vocês? De onde é que surgiu essa necessidade de compor, de dar a cara? Então, eu vou falar por mim. Eu nunca tinha me reconhecido enquanto compositora, né? Nunca tinha me percebido. E eu sempre escrevi muito, né? A escrita sempre foi uma forma de expressão importante para mim, né? Das minhas impressões do mundo, dos meus sentimentos. E em algum momento, eu não sei te precisar quando, mas provavelmente depois que eu tive a minha filha, todas essas questões ficaram muito latentes para mim, muito à flor da pele. A composição, a própria necessidade e o desejo de voltar a cantar. E aí eu comecei a sentir que essas coisas que eu escrevia poderiam ser musicadas, por exemplo, né? Tirar elas da gaveta, assim. E monólogo foi uma delas, né? Eu senti que era sobre isso que eu queria falar, e isso se encontrou com a melodia que o Cauê criou. Né? Já teve uma outra composição que veio pronta, digamos assim. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, que ela veio com letra e melodia já, eu senti ela como ela era. Mas não tem nada muito específico. Essa necessidade foi surgindo porque eu penso que conforme a gente vai cantando os artistas que a gente gosta, que a gente admira, a gente também vai descobrindo que tipo de artista a gente é, como a gente se identifica, né? E eu penso que a composição vem muito disso, assim, como que a gente enxerga o mundo e se enxerga no mundo, né? Vocês pretendem seguir fazendo mais autoral? Sim. A gente tem começado agora esse processo de pegar as nossas composições e trabalhar elas, né? Sentir como elas vão soar, o que a gente espera de cada uma delas, como cada um dos três ouve, sente cada uma das composições. A gente tem reservado alguns momentos para sentar e trabalhar nisso. E até os covers que a gente faz, na verdade, a gente tenta deixar com a nossa cara, sabe? Tipo, a gente não, sei lá, ouve a música lá como ela é, toca igual. A gente bota algum tempero, algum arranjinho, alguma coisa que a gente faz que nos versões, identifica. né? Exato. Vocês também trabalham fora do Dona Flor, né? Como é que é conciliar esses projetos fora
Aqui, tipo, o Rafa, por exemplo, ele trabalha com Humberto Gessinger, né? Como é conciliar? É bem difícil. É bem difícil conciliar, principalmente as agendas, né, do fim de semana. Mas para mim é um prazer fazer um som com a Dona Flor, porque é um processo de criação, sabe? Eu costumo pensar que quando a gente está junto, a gente se expande, né? Então, e o topo da pirâmide é a criação, né? Mesmo tocando cover, é um cover autoral, então conciliar as agendas e tal é um quebra-cabeça, mas sempre que dá é um prazer estar junto com eles, fazendo um som, trocando energia, aprendendo, ensinando. E eu acho que a música, a arte tem muito disso, né? Uma troca, né? A gente manda energia, recebe energia e assim a gente vai se retroalimentando. Tu falou em uma troca. Trabalhar numa banda e noutra banda, elas meio que se misturam em algum momento, assim, tu vê? Sim, eu acho que eu não dissocio uma coisa da outra, sabe? Cada trabalho é único, mas eles têm um objetivo principal que é fazer som, fazer a música, né? Fazer a arte por si só. Então, quanto mais projetos a gente tem, mais versátil a gente fica, né? E mais maneiras a gente consegue se expressar. E a música é isso, a gente usa, cada um tem o seu instrumento justamente por isso, né? É um instrumento de expressão. A própria música autoral é um momento de expressão, né? É um momento de tu colocar para fora que tu está sentindo, que tu está querendo dizer. Às vezes é o único momento que tu consegue falar aquilo por meio da música. Então é muito gratificante conseguir fazer esse crossover, assim, de misturar o que eu faço com o Humberto, que eu faço com a Comparsa Elétrica, que é uma música regional gaúcha, que eu também é a minha vertente, assim, e junto com a Dona Flor, que, no fim, é como o Cauê diz, é um caldeirão, sabe? É onde a gente filtra nossas influências e, a partir disso, a gente cria o nosso, né? Então, eu acho que é importante ter outros trabalhos, né? Para conseguir ter esse vocabulário, essa versatilidade, enfim, criar algo único a partir daquilo que tu tem influência. Agora a gente pode escutar mais uma música de vocês chamada Linha Tênue? Podemos. Olhei, te enxerguei no escuro. Teu silêncio me fez olhar pra trás. Nos tocamos um pouco mais profundo, mas sem encostar. Eu sei, você entendeu tudo. Chegamos perto, mas não perto demais. Ficamos mudos e na fração de segundo estava tudo lá. Tudo dito, tudo posto. Você enxerga através do meu rosto e eu sei quem você é quando a noite cai. E eu sei quem você é. Eu sei, você entendeu tudo. Chegamos perto, mas não perto demais. Ficamos mudos e na fração de segundo estava tudo lá. Tudo dito, tudo posto. Você enxerga através do meu rosto e eu sei quem você é quando a noite cai. E eu sei quem você é quando a noite cai.
ao escutar as músicas de vocês, eu vi que tem um romantismo nelas, né? De onde é que se vem esse romantismo nas letras, na música? Se eu escrevo as letras, eu acho que é de mim. Será que eu sou romântica? Não sabia. Vem do que eu sinto, assim, né? Cada pessoa compõe de uma forma. Algumas pessoas compõem sobre o cotidiano, outras criam histórias para escrever as letras. Eu, particularmente, componho muito daquilo que eu sinto, né? De coisas que eu vivi ou que eu estou vivendo naquele momento. E o amor, ele se manifesta de muitas formas, né? Então, a gente tem aí o amor romântico, a gente tem o amor fraterno, a gente tem as amizades, né? E todo o amor, ele é digno de ser registrado de alguma forma. Então, com certeza, nas minhas composições, eu falo desses amores, assim, que passaram, passam, enfim, estão na minha vida. E o figurino de vocês, qual é a influência? O figurino foi uma ideia do Rafa. Acho que é a melhor pessoa para falar sobre. A gente sempre pensa como que a música ela não é só o som, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversou bastante antes de pensar num figurino, que é como a gente vai comunicar o público, as pessoas, sem escutar o nosso som, antes disso, né? Então, pensar num uniforme, no macacão. O macacão não é inédito, né? A gente sabe que tem várias bandas que usam macacão e tal, mas a gente pensou que o macacão é um chão de fábrica, né? Onde tudo acontece ali, o básico acontece ali, por trás das cortinas acontece no chão de fábrica. E a gente conseguir ter essa cara, cada um com uma cor, usando um óculos, dá para fazer um contraste entre o chão de fábrica e algo mais moderno, assim, como, tipo lá, o sapato, tudo tem detalhe, um lenço, alguma coisinha assim, tudo pensado em como tu vai comunicar isso e como tu vai transmitir isso para o som, né? Então, para quem vai ver uma apresentação da Dona Flor, além da parte musical, tem a parte estética, que também faz parte da música, né? O visual também é música. Então, se tu consegue comunicar as duas coisas, já são dois sentidos que tu aguça, né? A visão e a audição. Então, pensar num figurino, eu acho que é pensar na música, é pensar em arte. E como a gente é ligado com isso, não consegue mais não pensar. Dissociar, né? Dissociar, não pensar na música sem pensar como tu vai entregar isso. Uma coisa completa a outra, né? Exatamente, E assim, eu gosto muito desse figurino, porque enquanto mulher que sou, né, eu quero muito que as pessoas vão nos shows para ouvir a minha voz, né? Eu quero muito que eu seja admirada pelo meu trabalho, né? E não pelos contornos do meu corpo, que é algo que acontece bastante, né? A gente é objetificado em basicamente todos os ambientes que a gente está. Então, o macacão me dá uma sensação de segurança e de liberdade, né? De conforto, para saber que eu posso me movimentar tranquilamente, sem que eu me sinta assediada, né? É uma roupa que me traz essa segurança e que é algo que a gente tem que pensar sim, né? A gente tem que pensar em como a gente se sente no nosso ambiente de trabalho, porque essas questões todas, né, são presentes na nossa vida. Então, para mim também é um conforto e é uma qualidade de vida trabalhar com uma roupa que não prioriza as minhas curvas, ela prioriza o meu conforto, né, enquanto artista. E agora, quem não conhece ainda vocês, onde é que pode encontrar? Quais são as redes? A gente tá basicamente no Instagram, né? Só Instagram, na verdade, né? Acho que é só Instagram. Instagram, e quem quiser nos contatar tem o nosso WhatsApp lá também, pessoal, pra nos chamar pra show, alguma coisa. Mas a gente usa o Instagram direto, a gente tá sempre alimentando lá com alguma coisa. É @donaflor_música, pra quem quiser nos acompanhar. Em breve a gente vai ter um canal no YouTube com uns videozinhos diferentes também, mas por enquanto só no Instagram mesmo. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. E, como diz na música, uma brasileira do Paralamas do Sucesso, deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção, One More Time. E para fechar, vamos ouvir a música Aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada. Se eu esticar a mão, quase alcanço onde você já está.
sentindo a escuridão. Me perco, me escondo e me esbarro sempre mais em mim. É longe, é perto, aqui. Compasso em repetição, transcende o vazio e me esgota até me nutrir de mim. No olho do furacão, me chama pro caos e me lembra que eu não sei partir. Me busca, te enxergo, sorri. Me falta o ar, não sei respirar. Reduzo o passo pra eu voltar. Me falta o ar, não sei respirar. Reduzo o passo pra eu voltar. É longe.